Aí agora vamos dar continuidade à gravação da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. É o livro de Lucas, né? Então dá continuação. Agora vamos continuar com Lucas 11:24. Mas primeiro assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. O capítulo 11, no versículo 24, diz assim: Quando um espírito imundo saiu do homem, anda por todos os lugares, áridos, buscando roupas, mas achando, diz: voltarei à minha casa, onde irei. E no capítulo 20, no versículo 25, ele fala assim: quando acha corrido ordenadas. No 26 fala assim: vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que eles, e entraram em estabelecer-se, e assim é a última condição desse homem, vem ser pior do que o primeiro. Jesus está falando, né? Que se for atrás de espírito, fica pior do que o primeiro. E no capítulo 27 ele diz assim: enquanto ele assim falavam, uma mulher levantou-se a voz no meio do povo e disse: bem-aventurados entre vós, te trouxe os petos destes, e adoraram. Mas Jesus replicou: entre bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e que observam. Ele está dando uma bem-aventurança para aqueles que vê e lê a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e segue. No capítulo 29 ele diz assim: afluiu o povo, e ele continuou, estava gerando em uma geração perversa. Pode um sinal, mas não se lhe dará outro sinal, senão sinais de profeta Jonas. No versículo 30, ele diz assim: pois como Jonas foi um sinal para as universidades, assim o Filho do Homem será para esta geração. E Jesus veio para esta geração nova, né? Então ele está dizendo assim, no capítulo 31, ele diz assim: ora, a rainha do meio do dia levantar-se no dia do juízo, para considerar os homens dessa geração, porque eles veio dos confins da terra e ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Jesus está explicando para eles que ele é muito mais do que os outros, mas eles não entendiam, não compreendiam quem que era nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que eles ficavam tudo admirados e criticando, né? E no capítulo 32, no versículo 38 do capítulo 11, ele diz assim: os ninivitas levantaram-se no dia de juízo para condenar os homens desta geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. E ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Mas eles não sabiam, ele falava e eles tinham que entender que ele era mais do que Jonas, mais do que Salomão, mais do que tudo, né? Mais do que Moisés, mais do que tudo. Noé, mais do que tudo. Ele era o próprio Deus, né? E eles não entendiam. E no versículo 33 ele diz assim: ninguém acende uma lâmpada e põe no lugar oculto ou debaixo da maçaneta, mas sobre os candeeiros, para iluminar os que entram. Ele é a luz, né? Ele ilumina.
quem eles, mas eles não sabiam, né? Não sabiam. E no capítulo 34 diz assim: olha, aí a lâmpada do corpo, teu olho são todo o corpo, será bem iluminado. Se porém estiver em meu estado, teu corpo será em trevas. Se você estiver longe de Jesus, teu corpo está em trevas, né? E Jesus disse no versículo 34, ele diz assim: vê, pois, que a luz que está em ti não sejam trevas. A luz que está em você não seja treva, tem que ser iluminada com a palavra de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Se, pois, todo teu corpo estiver na luz, sem mistura de treva, e ele será inteiramente iluminado como sobre o brilhante da luz de uma lâmpada. O teu corpo está tudo iluminado com o Espírito Santo de Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 37, no versículo 37, ele fala assim: enquanto Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua casa, e a companhia lhe trouxe, trouxe ele até a mesa. E no capítulo 38 diz assim: admirou-se o fariseu do que ele que estava falando antes de comer. E no capítulo 39 diz assim: disse-lhe o Senhor, Jesus falou para os fariseus: vós fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, pois o vosso interior está cheio de roubos e maldade dentro do teu corpo, né, do teu coração. Ele via, ele sabia tudo que acontecia por dentro de qualquer pessoa, ele falava e entendia, porque ele era o próprio Senhor, né, o próprio Deus, nosso Senhor Jesus. E no capítulo 40 ele diz assim, no versículo 40 ele diz assim: insensatos, quem faz o interior não faz também o conteúdo. No 41 ele diz assim: dai antes a esmola, possui todas as coisas, vós serão limpos. Dai tudo de esmola o que você tem, não é ficar que muita aparência de muita coisa, de roupa muito moderna, muito carro novo, muito avião, muita coisa errada, e não contribuir aos pobres, mesma coisa de não ter nada para nosso Deus, né? E no 42 diz assim: ai de vós, fariseu, que papaiais, dizendo ser hortelã, pagai o dízimo de hortelã, e de todas as ervas desprezai justiça do amor de Deus. No entanto, era necessário praticar estas coisas, sem contar deixar de fazer aqueles entre as coisas. E no capítulo 40 ele diz assim: ai de vós, fariseu, que gostai da primeira cadeira nas sinagogas e nas saudação das praças públicas. Então nosso Senhor Jesus Cristo, ele explica certinho o que precisa a pessoa fazer. Ele falava para eles lá, mas serve para nós também. Nosso Senhor Jesus Cristo diz assim no capítulo 44: ai de vós que sois como são sepulcro que aparecem sobre os quais os homens caminham sem saber, sepulcro. Então nosso Senhor Jesus Cristo explica certinho, com nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo de Deus, e Jesus ama todos nós, todos vocês, e todos vocês que estão ouvindo a santa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, é amado por Ele. Amém.